O som dos últimos acordes ecoava pelo pequeno bar Viola de Ouro, em Goiânia, enquanto Leonardo ajustava nervosamente as cordas de seu violão. Aos 24 anos, ele tinha o rosto ainda jovem, marcado pela determinação de quem cresceu ouvindo sertanejo raiz no interior de Minas Gerais. Suas mãos calejadas contavam a história de anos trabalhando na roça durante o dia e ensaiando durante as madrugadas, sonhando com o dia em que subiria nos grandes palcos. Mais uma em Leonardo. Canta aquela do Milionário e José Rico, gritou uma mulher da plateia, erguendo a garrafa de cerveja. O ambiente estava lotado. Fumaça de cigarro se misturava com o cheiro de carne assada e cachaça. Leonardo sorriu, sentindo o suor escorrer pela testa. Eram 2 da manhã de uma quinta-feira, mas ninguém parecia ter pressa de ir embora. Pessoal, vou cantar uma música que escrevi pensando na minha terra natal, lá em Carmo do Cajuru, disse Leonardo, posicionando o violão. Se vocês gostarem, gritem junto comigo. Enquanto as primeiras notas saíam, Leonardo fechou os olhos e se transportou para os tempos de menino, quando ajudava o pai na plantação de milho e sonhava em ser como Chitãozinho e Chororó. A música fluía naturalmente, sua voz rouca e emotiva, contando a história de um jovem que deixou tudo para trás em busca de um sonho. Do fundo do bar, um homem de óculos escuros observava atentamente. Marcos Pereira, empresário de 45 anos, havia descoberto vários talentos nas noites goianienses. Algo na performance de Leonardo chamou sua atenção. Não era apenas a voz, mas a forma como ele conectava com o público, como transformava aquele pequeno espaço em algo mágico. Nuno Garçom, quem é aquele rapaz? Perguntou Marcos, apontando discretamente para o palco. Ah, é o Leonardo. Aparece aqui toda quinta. Vem lá do interior, mora numa pensão aqui perto. Pessoal adora ele. Sempre lota quando ele toca, respondeu o funcionário, limpando um copo. Quando Leonardo terminou o show, Marcos se aproximou. Rapaz, você tem talento. Meu nome é Marcos Pereira, sou empresário. Que tal conversarmos? Leonardo sentiu o coração acelerar. Após tantos anos de luta, finalmente alguém do meio artístico havia notado seu trabalho. Claro, senhor, eu sempre sonhei com essa oportunidade. Olha, vou ser direto contigo. Estou organizando um show em Brasília, no centro de convenções. É um evento grande, com vários artistas. Preciso de alguém para fazer a abertura, aquecer o público. O cachê não é muito, R$ 500, mas é uma vitrine importante. Os olhos de Leonardo brilharam. R$ 500 era mais do que ele ganhava em um mês inteiro de apresentações no bar. Mas mais importante que o dinheiro era a oportunidade. Eu aceito, senhor Marcos. Quando é? Sábado que vem. Mas tem uma coisa que preciso te avisar. O headliner do show é Eduardo Costa. Você conhece o trabalho dele, né? Leonardo assentiu respeitosamente. Eduardo Costa era um dos maiores nomes do sertanejo universitário, conhecido por seus sucessos nas rádios e shows lotados por todo o Brasil. Aos 42 anos, tinha uma carreira consolidada e um temperamento forte, especialmente quando se tratava de seu palco. Senhor Marcos, eu vou me preparar. Não vou decepcionar, disse Leonardo, apertando a mão do empresário. Naquela noite, Leonardo mal conseguiu dormir em seu pequeno quarto na pensão. Ligou para a mãe, Dona Maria, que ainda morava na cidadezinha onde ele nasceu. Mãe, consegui! Vou cantar num show grande em Brasília. Meu filho, eu sempre soube que esse dia ia chegar. Seu pai, que Deus o tenha, ficaria orgulhoso. Você lembra quando era pequeno e ficava cantando na varanda? Leonardo sorriu, sentindo uma mistura de alegria e saudade. Lembro sim, mãe. E da senhora brigando comigo para eu ir estudar, em vez de ficar com esse violão na mão. É que eu tinha medo, meu filho. Esse mundo artístico é difícil, cheio de traição e inveja. Mas você sempre foi determinado. Nos dias seguintes, Leonardo se dedicou intensamente aos ensaios.
Escolheu 5 músicas para sua apresentação, 2 autorais, 2 clássicas do sertanejo raiz e uma versão acústica de um sucesso mais moderno. Queria mostrar sua versatilidade, provar que merecia estar naquele palco. Na sexta-feira, véspera do show, Marcos ligou com instruções detalhadas. Leonardo, você abre o show às 19h30. Tem 30 minutos, não passe disso. O pessoal do Eduardo Costa é bem rígido com horários. Entendi, senhor Marcos, pode deixar que não vou atrasar nada. Outra coisa importante, quando terminar seu show, você sai de palco e vai direto para o camarim. Não fica circulando pela área VIP nem nada. O Eduardo gosta que cada um fique no seu quadrado. Leonardo achou estranho, mas concordou. Afinal, era seu primeiro show grande. Precisava respeitar as regras e mostrar profissionalismo. Chegou a Brasília na manhã de sábado, hospedou-se num hotel barato e passou o dia todo revisando suas músicas. À tarde, dirigiu-se ao centro de convenções para o soundcheck. O local era imponente, capacidade para 5.000 pessoas, sistema de som profissional, telões gigantes. Era tudo o que sempre sonhou. No camarim, encontrou outros músicos da banda de apoio. Eram profissionais experientes que já haviam trabalhado com grandes nomes do sertanejo. Primeira vez aqui, né, moleque? Disse Carlinhos, o baixista. Pode ficar tranquilo, o público de Brasília é receptivo. Só não escorrega no começo que eles perdem a paciência. Valeu pela dica. Estou nervoso, mas animado também. É normal. Só lembra, você está aqui porque tem talento. Aproveita a oportunidade. Às 18 horas, o público começou a chegar. Leonardo observava pela cortina lateral. Eram pessoas de todas as idades, famílias inteiras, casais, grupos de amigos. Todos ansiosos por uma noite de boa música sertaneja. Faltando 10 minutos para sua apresentação, Leonardo fez uma última oração silenciosa. Pensou no pai, que sempre acreditou em seu talento, na mãe, que fazia força para ele não desistir dos estudos, e em todas as noites que cantou em barzinhos do interior, sonhando com esse momento. Leonardo, é sua vez, disse o técnico de som. Ele respirou fundo, ajustou o violão e caminhou em direção ao palco. As luzes se acenderam, o público aplaudiu educadamente e Leonardo começou a cantar. O primeiro acorde ecoou pelo centro de convenções e Leonardo sentiu uma energia diferente percorrer seu corpo. Não era como nos pequenos bares onde costumava tocar. Aqui, cada movimento era amplificado, cada nota reverberava com uma potência que ele nunca havia experimentado. O público, inicialmente disperso e conversando baixo, começou a prestar atenção. «Boa noite, Brasília!» gritou Leonardo, sua voz rouca cortando o ambiente. «Vim lá do interior de Minas para cantar para vocês!» Um grito de aprovação veio da plateia. Leonardo sorriu e atacou sua primeira música, uma composição própria chamada Estrada de Chão. A letra falava sobre a jornada de um jovem que deixa a roça para tentar a vida na cidade grande, algo que ressoava profundamente com sua própria experiência. Peguei minha viola e um sonho no peito. Deixei minha terra, mas não sem defeito. Na estrada de chão, levantando poeira, vou atrás da vida que sempre sonhei. O público começou a balançar no ritmo. Algumas pessoas cantarolavam junto, mesmo não conhecendo a música. Leonardo sentia que estava conquistando a audiência gradualmente, como sempre fazia nos pequenos shows, mas agora em uma escala muito maior. No camarim VIP, Eduardo Costa ajustava sua roupa para o show. Aos 42 anos, ele tinha o porte de quem conhecia todos os segredos dos grandes palcos. Cabelos negros bem cortados, camisa social aberta até o terceiro botão, relógio dourado no pulso. Sua presença imponente intimidava até mesmo músicos experientes. «Quem é esse garoto cantando?» perguntou para seu empresário, Rogério Santos. «É o Leonardo, aquele que o Marcos descobriu num bar de Goiânia. Primeira vez dele num palco grande.» Eduardo fez uma careta.
Espero que ele saiba ficar no lugar dele. Esses caipiras do interior às vezes não entendem como funciona um show profissional. Lá fora, Leonardo havia conquistado completamente o público. Sua segunda música, uma releitura de Evidências, arrancou gritos de aprovação. O que deveria ser apenas um aquecimento estava se transformando em um show memorável. As pessoas cantavam junto, tiravam fotos, alguns até dançavam. Vocês estão sentindo a música, pessoal, Leonardo gritou no microfone. É assim que tem que ser. Música sertaneja é para sentir na alma. Nos bastidores, os músicos da banda de apoio observavam impressionados. Carlinhos, o baixista que havia dado conselhos mais cedo, comentou com o baterista: "Esse moleque tem algo especial. Não é só técnica, é carisma mesmo. É raro ver alguém comandar um público assim na primeira vez. Geralmente demora anos para desenvolver essa conexão", respondeu o baterista. Leonardo seguiu para sua terceira música, outra composição própria chamada Coração de Peão. A letra retratava a vida dura no campo, mas também a dignidade e o orgulho de quem trabalha a terra. Era uma homenagem ao pai falecido e a todos os trabalhadores rurais que sonhavam com uma vida melhor. Acordo de madrugada, enxada na mão, sol queimando o rosto, mas firme o coração, peão não desiste, peão não se entrega, peão tem raiz, peão tem coragem. A música tocou fundo no público brasiliense, que tinha uma forte conexão com o interior goiano e mineiro. Pessoas começaram a gritar: "É isso aí, escanta peão!" No camarim VIP, Eduardo Costa estava ficando impaciente. Consultou o relógio. Leonardo já estava há 25 minutos no palco e, pelo som da reação do público, não parecia ter pressa de sair. "Rogério, quantos minutos esse garoto ainda tem?" perguntou, a voz carregada de irritação. "Teoricamente 5, mas o público está muito animado. Talvez seja melhor deixar ele encerrar com chave de ouro." "Não. Combinamos 30 minutos. É 30 minutos. Não vou aceitar que um iniciante desrespeite os acordos do meu show." Enquanto isso, Leonardo se preparava para sua quarta música, uma versão acústica de Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, dos Irmãos Verdades. Ele havia adaptado o arranjo para violão solo, criando uma versão mais intimista e emocional. Esta próxima música é para todos que já amaram de verdade e sabem como é difícil superar uma despedida, anunciou Leonardo. O silêncio tomou conta do ambiente. 5.000 pessoas ficaram em absoluto silêncio enquanto Leonardo dedilhava os primeiros acordes. Sua voz, carregada de emoção, começou a contar a história de um amor perdido. A performance foi arrebatadora. Até mesmo os técnicos pararam de trabalhar para ouvir. No meio da plateia, pessoas limpavam lágrimas discretamente. Era um daqueles momentos mágicos que só acontecem quando artista e público se conectam completamente. Quando terminou, os aplausos foram ensurdecedores. Leonardo sorriu, emocionado com a resposta do público. Consultou discretamente o relógio. Tinha passado 2 minutos do prazo combinado, mas sentia que o público queria mais. "Brasília, vocês querem mais uma?" gritou no microfone. "Queremos, queremos, queremos", respondeu a multidão em coro. Foi nesse momento que Eduardo Costa apareceu na lateral do palco, fazendo gestos bruscos para Leonardo descer. Seu rosto estava vermelho de raiva, e ele apontava insistentemente para o relógio. Leonardo viu Eduardo, mas também viu 5.000 pessoas pedindo mais música. Estava diante de um dilema: obedecer ao headliner e sair de palco, ou atender ao pedido do público que estava completamente conquistado. "Pessoal, parece que meu tempo acabou", disse Leonardo no microfone, tentando ganhar alguns segundos para decidir. "Não, mais uma, mais uma." O público começou a gritar em uníssono. Eduardo Costa fez um gesto mais enérgico, claramente mandando Leonardo sair imediatamente do palco. Mas algo dentro do jovem músico se rebelou. Ele havia esperado anos por uma oportunidade assim. O público estava completamente conquistado, pedindo mais música. Como poderia desperdiçar esse momento?
Leonardo tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Em vez de sair de palco, voltou para o microfone. Tá bom, Brasília, vou cantar mais uma para vocês. Esta é especial. Chama-se Não Vou Desistir e fala sobre nunca abaixar a cabeça, mesmo quando tentam nos fazer desistir dos nossos sonhos. A multidão explodiu em gritos de aprovação. Eduardo Costa, do lado do palco, ficou lívido de raiva. Nunca havia sido desrespeitado dessa forma em sua própria apresentação. A tensão nos bastidores era palpável. Eduardo Costa caminhava de um lado para outro como um leão enjaulado, seus olhos fixos no palco, onde Leonardo continuava cantando para uma plateia cada vez mais extasiada. Rogério, seu empresário, tentava acalmá-lo, mas conhecia bem o temperamento explosivo do artista. Esse moleque não sabe com quem está mexendo, Eduardo murmurou entre os dentes cerrados. Ninguém, absolutamente ninguém, desrespeita Eduardo Costa no seu próprio show. No palco, Leonardo começou a cantar Não Vou Desistir, uma música que havia composto durante os momentos mais difíceis de sua jornada artística. Cada verso parecia profético, como se tivesse sido escrita especificamente para aquele momento de confronto. Disseram que eu não ia conseguir, que meu sonho era coisa de criança, mas quem tem fé não pode desistir, e quem luta sempre tem uma esperança. O público cantava junto com uma intensidade emocional raramente vista. Pessoas erguiam os braços, gritavam cada palavra, como se a música fosse um hino de resistência. Nas redes sociais, vídeos da apresentação começavam a circular com hashtags como Brida Leonardo arrasando e Meia talento verdadeiro. Carlinhos, o baixista, observava a cena com uma mistura de admiração e preocupação. Meu Deus, esse garoto tem coragem, mas vai pagar caro por isso, comentou com o baterista. Cara, olha a reação do público. Nunca vi nada igual. O Eduardo pode até ficar bravo, mas esse menino acabou de nascer para o estrelato, respondeu o músico. Eduardo Costa não conseguia mais ficar parado. Subiu no palco de forma inesperada, interrompendo Leonardo no meio da música. O público ficou confuso. Não era comum ver dois artistas dividindo o palco dessa forma não planejada. Pessoal, muito obrigado ao Leonardo pela apresentação, Eduardo disse no microfone, sua voz tensa, mas tentando manter a compostura profissional. Agora é hora dele descansar. Quem veio ver Eduardo Costa? Uma parte do público gritou em aprovação, mas outra parte começou a vaiar. Era uma situação constrangedora. Nunca antes Eduardo havia sido vaiado em um de seus próprios shows. Leonardo, com o microfone ainda na mão, olhou para Eduardo e depois para o público. Podia sentir a tensão no ar, a expectativa de 5.000 pessoas esperando sua reação. Era um momento decisivo que definiria não apenas aquela noite, mas, possivelmente, toda a sua carreira. Eduardo Costa é um grande artista, pessoal. Vamos aplaudir ele, Leonardo disse diplomaticamente, tentando amenizar a situação. Mas o público não estava satisfeito. Gritos de Leonardo, Leonardo, começaram a ecoar pelo centro de convenções. Era algo surreal. Em um show de Eduardo Costa, o público estava pedindo pelo artista iniciante. Eduardo percebeu que estava perdendo o controle da situação. Sua expressão ficou ainda mais sombria. Leonardo, muito obrigado. Pode descer do palco agora, disse de forma mais direta, sem esconder a irritação. Leonardo sentiu o sangue ferver. Havia trabalhado anos para chegar até ali. Tinha conquistado o público de forma legítima e agora estava sendo humilhado publicamente. Algo dentro dele despertou. Não era apenas rebeldia, mas o orgulho de alguém que sabia do próprio valor. Sabe o que é, pessoal? Leonardo disse no microfone, sua voz ganhando força. Eu vim de muito longe para estar aqui hoje. Saí do interior de Minas, deixei família, dormi em pensão barata, cantei em boteco para bêbado, tudo para ter uma chance como esta. O público estava hipnotizado.
Eduardo tentou pegar o microfone, mas Leonardo se afastou habilmente. Vocês querem que eu continue cantando? Leonardo perguntou para a plateia. Queremos! Queremos! O coro foi ainda mais forte que antes. Então vamos continuar! Leonardo gritou, atacando novamente os acordes de Não Vou Desistir. Eduardo Costa estava fora de si. Nunca havia passado por uma situação tão humilhante. Tentou novamente tomar o microfone, mas Leonardo se posicionou do outro lado do palco, continuando a cantar enquanto caminhava em direção ao público. A plateia estava eufórica. Pessoas gritavam, choravam, cantavam junto. Era como se estivessem presenciando o nascimento de uma lenda da música sertaneja. Nos camarotes VIP, outros artistas e empresários observavam impressionados com a cena. Nunca vi nada igual em 30 anos de carreira, comentou Marcos Pereira, o empresário que havia descoberto Leonardo. O garoto está fazendo história. Eduardo, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação, saiu de palco visivelmente irritado. Nos bastidores, descarregou sua fúria em todos ao redor. Esse moleque acabou com a carreira dele hoje. Vou me certificar de que ele nunca mais pise num palco decente no Brasil, gritou para Rogério. Eduardo, calma. A situação ficou fora de controle, mas podemos reverter isso, tentou acalmar o empresário. Reverter nada. Aquele pirralho me desrespeitou na frente de 5.000 pessoas. Isso não vai ficar assim. Enquanto Eduardo fervia de raiva nos bastidores, Leonardo concluía sua apresentação extra com chave de ouro. A música terminou com o público cantando junto o último verso. E quando o sol nascer amanhã, eu vou estar aqui de pé, porque quem tem sonho e não desiste sempre encontra sua fé. Os aplausos foram ensurdecedores. Leonardo, emocionado e suado, agradeceu ao público. Brasília, vocês fizeram este dia ser o mais especial da minha vida. Muito obrigado. Quando finalmente saiu de palco, Leonardo foi cercado por músicos, técnicos e funcionários do evento. Todos queriam cumprimentá-lo pela apresentação histórica, mas ele sabia que havia consequências pela sua atitude. Marcos Pereira se aproximou com um sorriso no rosto. Moleque, você acabou de fazer a coisa mais corajosa e mais burra da sua carreira ao mesmo tempo. Como assim, senhor Marcos? Corajosa porque você mostrou que tem personalidade e talento para enfrentar qualquer situação. Burra porque você acabou de fazer um inimigo poderoso na indústria musical. Leonardo suspirou. Sabia que havia queimado pontes importantes, mas não se arrependia. Senhor Marcos, eu não podia desperdiçar aquela chance. O público estava pedindo. Senti que era meu momento. E foi mesmo, garoto. Olha só isso. Marcos mostrou o celular com dezenas de vídeos da apresentação circulando nas redes sociais. Você virou assunto nacional em 2 horas. De fato, os vídeos já tinham milhares de visualizações. Comentários como "Esse é o futuro do sertanejo" e Eduardo Costa ficou com inveja do talento do garoto se multiplicavam rapidamente. Mas Leonardo sabia que a tempestade estava apenas começando. Eduardo Costa não era alguém que esquecia facilmente uma humilhação pública. A ressaca moral do que havia acontecido em Brasília chegou já na segunda-feira seguinte. Leonardo acordou em seu pequeno quarto na pensão, com o telefone tocando insistentemente. Era Marcos Pereira, sua voz soando tensa e preocupada. Leonardo, precisamos conversar urgentemente. Pode vir ao meu escritório agora? Claro, senhor Marcos. Aconteceu alguma coisa? Muita coisa, garoto. Eduardo Costa está movendo o inferno para acabar com você. Leonardo sentiu um frio na barriga. Vestiu-se rapidamente e saiu para o escritório de Marcos, localizado no setor central de Goiânia. O trajeto de ônibus nunca havia parecido tão longo. Pela janela, observava a cidade acordando para mais um dia, enquanto sua mente fervilhava com preocupações sobre o futuro. No escritório, Marcos o aguardava com uma expressão grave. Sobre a mesa, diversos contratos cancelados e e-mails negativos. Senta aí, Leonardo. A situação está complicada.
Marcos apontou para uma cadeira. Eduardo Costa tem muito poder na indústria. Ele ligou para todos os principais promoters do Centro-Oeste e Sudeste. Nenhum deles quer te contratar agora. Leonardo sentiu o mundo desabar. Mas por quê? Eu só cantei para o público que estava pedindo. Eu sei, garoto, eu sei. Mas nesse meio, hierarquia é tudo. Você desafiou um dos maiores nomes do sertanejo na frente de milhares de pessoas. Isso gerou consequências. Marcos mostrou uma lista de shows cancelados, apresentações em Anápolis, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas e outras cidades importantes. Todos os empresários haviam dado a mesma justificativa. Não querem problemas com Eduardo Costa. Tem mais, Marcos continuou, sua voz ainda mais grave. Ele está espalhando que você é desrespeitoso, um profissional, que não sabe trabalhar em equipe, está criando uma fama negativa para você. Leonardo apoiou a cabeça nas mãos, sentindo o peso da situação. Todas aquelas noites cantando em pequenos bares, todos os sacrifícios feitos, e agora via sua chance de carreira se desvanecendo por causa de uma única noite de coragem. Senhor Marcos, e agora? O que eu faço? Bom, tem duas opções. Primeira, você liga para Eduardo, pede desculpas publicamente, se humilha e talvez ele tenha piedade e libere você para trabalhar. Leonardo fez uma careta de nojo. A ideia de se humilhar publicamente para alguém que havia tentado silenciá-lo era inaceitável. Qual a segunda opção? A segunda é mais difícil, mas pode dar certo se você tiver estômago para aguentar a barra. Marcos se inclinou sobre a mesa. Você constrói sua carreira independente dos grandes empresários. Foca no interior, nas cidades pequenas, onde Eduardo Costa não tem tanto controle. Usa as redes sociais para construir sua base de fãs. Isso vai funcionar? Não sei, Leonardo. É um caminho mais longo e incerto. Mas você tem algo que não se compra: talento genuíno e capacidade de conectar com o público. Leonardo pensou na conversa com a mãe após o show de Brasília. Dona Maria havia dito palavras que ecoavam em sua mente. Meu filho, na vida a gente tem duas escolhas: abaixar a cabeça ou segurar as pontas. Seu pai nunca abaixou a cabeça para ninguém. Senhor Marcos, vamos pela segunda opção. Eu não vou me humilhar para ninguém. Marcos sorriu pela primeira vez naquela manhã. Esperava essa resposta, mas vou te avisar. Vai ser uma guerra. Eduardo não vai desistir fácil de te derrubar. E não foi diferente. Nas semanas seguintes, Leonardo descobriu na prática o que significava ter um inimigo poderoso na indústria musical. Programas de rádio que antes tocavam suas músicas pararam de reproduzi-las. Casas de shows que haviam demonstrado interesse subitamente perderam o contato. Mas algo interessante também estava acontecendo. Os vídeos de sua apresentação em Brasília continuavam viralizando nas redes sociais. Pessoas compartilhavam com comentários como: esse garoto tem mais coragem que muito artista famoso. E, finalmente, alguém que não se dobra para os poderosos. Leonardo decidiu usar isso a seu favor. Criou perfis profissionais no Instagram, TikTok e YouTube, compartilhando versões acústicas de suas músicas. Contava sua história de forma honesta. O filho de agricultor que sonhava em fazer sucesso, os obstáculos enfrentados e como não abaixou a cabeça mesmo quando foi pressionado. A estratégia começou a funcionar. Seus seguidores cresciam rapidamente. Pessoas de todo o Brasil comentavam suas postagens, compartilhavam suas músicas, criavam grupos de fãs. Carlinhos, o baixista que havia trabalhado no show de Brasília, entrou em contato. E aí, Leonardo? Como você está? Firme na luta, irmão, construindo do zero. Cara, queria te dizer uma coisa. Eu e mais alguns músicos ficamos impressionados com sua atitude naquela noite. Se você quiser montar uma banda, temos alguns meninos interessados em trabalhar contigo. Leonardo ficou emocionado. Finalmente, algumas pessoas do meio artístico estavam reconhecendo seu valor. Sério, Carlinhos? Vocês topam mesmo trabalhar comigo, mesmo com todos os problemas que isso pode trazer?
Rapaz, música verdadeira vale qualquer risco. E outra coisa, tem um pessoal do interior que está interessado em te contratar. Cidades onde Eduardo Costa nunca pisou e não tem influência. Era exatamente o que Marcos havia previsto. Leonardo começou a receber convites de pequenas cidades do interior de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Eram shows menores, com cachês modestos, mas eram oportunidades reais de trabalho. Seu primeiro show pós-Brasília foi em Pirenópolis, uma cidade histórica goiana. O evento era numa praça pública, parte de uma festa tradicional local. Leonardo chegou nervoso, seria sua primeira apresentação depois da polêmica, mas quando subiu ao palco, foi recebido com aplausos calorosos. Muitas pessoas da plateia conheciam sua história através das redes sociais e estavam ali especificamente para apoiá-lo. Pessoal de Pirenópolis, eu queria agradecer vocês por me darem essa oportunidade, Leonardo disse no microfone. Nos últimos tempos, aprendi que o verdadeiro público do sertanejo não está nos grandes shows milionários, mas em lugares como este, onde a música ainda tem alma. A apresentação foi um sucesso absoluto. Leonardo cantou suas composições originais, que agora tinham um significado ainda mais profundo após tudo o que havia passado. O público cantou junto, emocionou-se, vibrou a cada música. Após o show, dezenas de pessoas se aproximaram para cumprimentá-lo, tirar fotos, pedir autógrafos. Muitas contaram suas próprias histórias de luta e superação, dizendo que se identificavam com sua trajetória. Você representa a gente, Leonardo, disse um senhor de uns 60 anos. A gente que trabalha duro e não baixa a cabeça para poderoso. Naquela noite, Leonardo ligou para a mãe e contou sobre o show. Mãe, acho que encontrei meu caminho. Não vai ser fácil, mas é um caminho honesto. Meu filho, seu pai sempre dizia que o homem de verdade se faz na dificuldade. Você está provando isso cada dia. Leonardo sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há semanas. Mãe, a senhora estava certa quando dizia que esse mundo artístico era perigoso, mas também tem gente boa, gente que valoriza a música verdadeira. Então continue, meu filho, mas sempre com os pés no chão e o coração limpo. Enquanto Leonardo construía sua base de fãs no interior, Eduardo Costa continuava sua campanha para prejudicá-lo. Em entrevistas para revistas especializadas, fazia comentários sutis sobre novatos que não respeitam a hierarquia do meio artístico e a importância da disciplina profissional. Mas a estratégia estava saindo pela culatra. Quanto mais Eduardo falava sobre o assunto, mais atenção trazia para Leonardo. As pessoas começaram a pesquisar sobre o garoto que enfrentou Eduardo Costa. Encontravam os vídeos virais e muitas se tornavam fãs. Em uma entrevista para um programa de TV local, Eduardo foi questionado diretamente sobre o episódio. Eduardo, circulam vídeos de um jovem artista que teria desrespeitado você durante um show. Pode comentar? Eduardo tentou manter a compostura, mas a irritação era visível. Olha, eu tenho mais de 20 anos de carreira. Já vi muito menino cheio de si achar que pode desrespeitar os mais experientes. Geralmente, a vida se encarrega de colocar cada um no seu lugar. A resposta foi mal recebida pelo público. Nas redes sociais, comentários como Eduardo com medo da concorrência e veterano intimidado pelo talento do novato se multiplicaram. Marcos Pereira acompanhava tudo de perto. Leonardo, a estratégia do Eduardo está funcionando contra ele mesmo. Você está ganhando simpatia exatamente por ser visto como o David enfrentando Golias. Senhor Marcos, eu não quero ser visto como vítima. Quero ser reconhecido pelo meu talento. E é exatamente isso que está acontecendo. Suas músicas estão sendo descobertas por causa da polêmica, mas as pessoas estão ficando por causa da qualidade. De fato, Leonardo notava uma mudança no perfil de seus seguidores. Inicialmente, muitos o seguiam por curiosidade sobre a polêmica,
Mas gradualmente, seus comentários se focavam nas músicas, nas letras, na voz. Estava construindo uma base sólida de fãs genuínos. 3 meses após o episódio de Brasília, Leonardo havia se apresentado em mais de 15 cidades do interior. Cada show atraía mais público que o anterior. Suas redes sociais chegaram a 100 mil seguidores, algo impressionante para um artista independente. Foi quando recebeu um convite inesperado. De Leonardo, aqui é Marina Santos, produtora da festa do Peão de Barretos. Gostaríamos de conversar sobre uma participação sua em nosso evento. Leonardo ficou atônito. A festa do Peão de Barretos era um dos maiores eventos do país, frequentado por milhões de pessoas e transmitido nacionalmente pela televisão. Senhora Marina, tem certeza? Eu sei que Eduardo Costa costuma se apresentar em Barretos. Exato. E é justamente por isso que queremos você também. O público está curioso para ver os dois artistas no mesmo evento. Seria uma grande audiência. Leonardo percebeu que estava sendo usado como chamariz para criar uma rivalidade midiática. Mas também era uma oportunidade única de mostrar seu trabalho para o Brasil inteiro. Vou pensar no convite e retorno em breve. Naquela noite, Leonardo refletiu sobre a proposta. Aceitar significava um confronto direto e público com Eduardo Costa, algo que poderia tanto catapultar sua carreira quanto destruí-la definitivamente. Ligou para Carlinhos, que havia se tornado um conselheiro importante. Cara, é uma chance única. Barretos é o Olimpo do sertanejo. Se você arrasar lá, nunca mais vão poder te ignorar. Mas e se der errado? Eduardo vai estar no auge dele, com toda a estrutura. Leonardo, lembra o que você me disse naquela noite em Brasília? Que música sertaneja é para sentir na alma. É isso que você tem que levar para Barretos. Não técnica, não produção, alma. Leonardo tomou sua decisão. Ligaria para Marina Santos na manhã seguinte e aceitaria o desafio. Seria sua chance de provar que o episódio de Brasília não havia sido sorte, mas o despertar de um talento genuíno. Agosto chegou com o clima seco típico do interior paulista, e com ele a expectativa para a maior festa de peão do país. Leonardo desembarcou em Barretos uma semana antes de sua apresentação, hospedando-se numa pousada simples no centro da cidade. Queria sentir o ambiente, conhecer o público, preparar-se mentalmente para o que seria o momento mais importante de sua carreira. As ruas da cidade fervilhavam com a montagem da estrutura gigantesca do evento. Caminhões descarregavam equipamentos, trabalhadores erguiam palcos e arquibancadas, vendedores ambulantes já se posicionavam para as semanas de festa. Leonardo caminhava observando tudo, lembrando-se de quando era criança e sonhava em se apresentar ali. Meu Deus, papai, se o senhor pudesse ver onde seu filho chegou, murmurou baixinho, olhando para o palco principal que estava sendo montado. Marina Santos havia marcado uma reunião para acertar os detalhes finais. Seu escritório temporário ficava numa das estruturas administrativas do evento. Ela era uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos presos em coque, óculos de grau e a postura de quem havia organizado dezenas de grandes eventos. Leonardo, que bom te ver pessoalmente. Acompanhei sua trajetória nos últimos meses. Impressionante como você construiu uma base de fãs sólida. Obrigado, dona Marina. Ainda estou assimilando que vou me apresentar aqui. Olha, vou ser direta contigo. Sua apresentação está marcada para sábado à noite, mesmo dia que Eduardo Costa. Ele fecha o evento. Você se apresenta 2 horas antes. Leonardo assentiu, sabendo que era exatamente isso que esperava. Tem uma coisa importante que preciso te avisar, Marina continuou, sua expressão ficando mais séria. Eduardo não ficou nada feliz quando soube de sua participação. Ele pressionou muito para te tirar da programação. E por que não me tiraram? Porque, francamente, a expectativa do público está altíssima. Nas redes sociais do evento, metade dos comentários são sobre vocês dois. O pessoal quer ver esse confronto, ao vivo.
Leonardo suspirou. Não queria ser visto apenas como parte de uma rivalidade midiática, mas sim como um artista sério. Dona Marina, eu só quero fazer um bom show, cantar minhas músicas para o povo. Não vim aqui para criar confusão. Eu sei, garoto, mas você tem que entender, isso virou algo maior que vocês dois. Você representa uma nova geração do sertanejo, mais autêntica, mais próxima do povo. Eduardo representa o establishment, o sertanejo comercial. Nos dias seguintes, Leonardo se dedicou intensamente aos ensaios. Havia montado uma banda sólida para a apresentação. Carlinhos no baixo, mais um guitarrista, um baterista e um sanfoneiro. Ensaiaram um repertório de 8 músicas, misturando suas composições autorais com releituras de clássicos. A cidade aos poucos se enchia de visitantes. Grupos de amigos chegavam de todo o país. Famílias inteiras se hospedavam em hotéis e pousadas. O comércio local trabalhava no limite. Leonardo sentia a energia crescente e a responsabilidade de estar ali. Na quinta-feira, 2 dias antes de sua apresentação, Leonardo estava tomando café numa padaria do centro quando reconheceu uma voz familiar pedindo pão na fila ao lado. 2 pães de açúcar e um café preto, por favor. Era Eduardo Costa. Estava acompanhado de 2 seguranças e Rogério, seu empresário. Usava óculos escuros mesmo dentro da padaria e uma postura que tentava passar despercebida, mas sua presença era inconfundível. Por um momento, os dois se olharam. Eduardo tirou os óculos, seus olhos encontrando os de Leonardo. A tensão no ambiente era palpável. Outros clientes perceberam que algo estava acontecendo. Olha só quem está aqui, Eduardo disse, sua voz carregada de ironia. O menino que virou celebridade, desrespeitando os mais velhos. Leonardo sentiu o sangue subir à cabeça, mas conseguiu manter a calma. Estava em território neutro, com pessoas observando. Eduardo, vim aqui para trabalhar, só isso. Trabalhar? Eduardo soltou uma risada sarcástica. Você acha que Barretos é parquinho de diversão? Aqui se separa quem tem talento de verdade de quem é apenas hype das redes sociais. As pessoas ao redor começaram a sacar os celulares, percebendo que estavam presenciando um confronto histórico. Leonardo percebeu que qualquer palavra mal colocada viraria manchete no dia seguinte. Eduardo, eu respeito sua carreira e tudo que você conquistou. Só quero a chance de mostrar meu trabalho. Respeito? Eduardo se aproximou, sua voz ficando mais baixa, mas ainda audível. Se você tivesse respeito, teria saído de palco quando eu pedi naquela noite em Brasília. E você acha que estava certo em me tirar de palco quando o público estava pedindo mais música? A pergunta atingiu Eduardo no orgulho. Ele não estava acostumado a ser questionado, especialmente por alguém tão jovem. Escuta aqui, moleque. Você pode ter enganado alguns fãs com essa sua historinha de Davi contra Golias. Mas sábado à noite você vai mostrar se tem talento mesmo ou se é só marketing. Pode deixar que eu vou mostrar. Leonardo respondeu, sua voz ganhando firmeza. E vai ser cantando, não tentando calar outros artistas. Eduardo ficou vermelho de raiva. Deu um passo em direção a Leonardo, mas Rogério o segurou pelo braço. Eduardo, vamos, não vale a pena dar mais ibope para ele. Antes de sair, Eduardo olhou fixamente para Leonardo. Sábado você vai aprender a diferença entre um artista de verdade e um fenômeno de internet. Após a saída de Eduardo, a padaria ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, uma senhora se aproximou de Leonardo. Meu filho, você foi muito educado. Esse homem é muito arrogante. Outros clientes concordaram, elogiando a postura de Leonardo. Alguns pediram fotos e autógrafos, mas Leonardo sabia que o encontro havia aumentado ainda mais a pressão para sua apresentação. Os vídeos do confronto na padaria viralizaram rapidamente. Leonardo vis Eduardo se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter. A imprensa especializada noticiou o episódio, aumentando ainda mais a expectativa para o show de sábado.
Marina Santos ligou para Leonardo na sexta-feira. Menino, vocês viraram notícia nacional. A venda de ingressos para sábado esgotou em 2 horas. Dona Marina, isso está fugindo do controle. Eu só quero cantar. Eu sei, mas agora não tem volta. O Brasil inteiro vai estar assistindo. É sua chance de ouro ou sua queda definitiva. Leonardo passou a sexta-feira inteira ensaiando com a banda. Cada música foi revisada milimetricamente. Carlinhos notou a tensão crescente. Leonardo, esquece toda essa pressão. Lembra daquela noite no Viola de Ouro, quando você cantava só pela paixão da música? É isso que você tem que levar para o palco amanhã. É difícil, irmão. Sinto que carrego o peso de todo mundo que torce por mim. Então, use isso como combustível. Você representa todo artista que já foi desrespeitado, todo talento que foi subestimado. Na manhã de sábado, Leonardo acordou cedo e ligou para a mãe. Dona Maria percebeu a ansiedade na voz do filho. Meu menino, você está nervoso? Estou, mãe. Hoje pode mudar minha vida para sempre. Leonardo, você lembra quando era pequeno e tinha medo de tempestade? Eu sempre dizia para você ouvir a chuva como música. Hoje, quando subir naquele palco, não pensa na tempestade que está passando. Pensa na música que está dentro do seu coração. As palavras da mãe acalmaram Leonardo. Ele passou o dia descansando, meditando, preparando-se mentalmente. À tarde, dirigiu-se ao local do evento para o sound check. O Parque do Peão estava lotado, mesmo horas antes do show principal. 50.000 pessoas circulavam pelo espaço, criando um ambiente de energia indescritível. Quando Leonardo subiu ao palco para testar o som, um grito de aprovação ecoou das arquibancadas já ocupadas. Leonardo! 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 Ele acenou para o público, sentindo uma mistura de emoção e responsabilidade. Era sua chance de provar que aquela noite em Brasília não havia sido um acaso. Às 21h30, chegou o momento da verdade. Leonardo estava no camarim, vestindo uma camisa xadrez simples, calça jeans e bota de couro, o visual de um peão de verdade, sem ostentação. A banda já estava posicionada no palco. É agora, pessoal, disse para os músicos. Vamos mostrar para o Brasil inteiro que música sertaneja verdadeira ainda existe. Do outro lado do complexo, Eduardo Costa se preparava em seu camarim luxuoso. Usava uma camisa bordada, cinto com fivela de ouro, botas de couro exótico. Sua produção era impecável, como sempre. Rogério, quantas pessoas vieram ver o show? Casa lotada, Eduardo, 50.000. Perfeito. Hoje esse moleque vai aprender quem é o verdadeiro rei do sertanejo. Leonardo caminhou em direção ao palco, ouvindo os gritos do público que já identificava sua chegada. Quando pisou no palco central de Barretos, sob as luzes que iluminavam as 50.000 pessoas à sua frente, sentiu que todo o sofrimento, toda a luta, todos os obstáculos haviam valido a pena para chegar até ali. Boa noite, Barretos. Sua voz ecoou potente pelo sistema de som. Sou Leonardo. Vim lá do interior de Minas Gerais. E hoje vou cantar para vocês com todo o amor que tenho pela música sertaneja. A multidão explodiu em gritos. Leonardo olhou para o público, respirou fundo e atacou o primeiro acorde de Estrada de Chão, a música que havia marcado sua estreia em Brasília. Peguei minha viola e um sonho no peito. Deixei minha terra, mas não sem defeito. Na estrada de chão, levantando poeira, vou atrás da vida que sempre sonhei. 50.000 vozes cantaram junto. Era um momento de comunhão absoluta entre artista e público. O tipo de conexão que transformava uma apresentação em um momento histórico. Leonardo sabia que aquela noite definiria não apenas sua carreira, mas também provaria que o sertanejo autêntico, nascido na terra e temperado com suor e lágrimas, sempre encontraria seu caminho até o coração do povo. As câmeras de televisão captavam cada segundo, transmitindo para milhões de brasileiros em todo o país. Na pequena Carmo do Cajuru, Dona Maria assistia emocionada, vendo seu filho realizar o sonho de uma vida inteira.
E no camarim VIP, Eduardo Costa observava pelo monitor, percebendo que estava diante de algo muito maior que uma simples rivalidade artística. Estava presenciando o nascimento de uma nova era do sertanejo brasileiro.